Você já teve um daqueles sonhos tão reais que parecia impossível serem apenas imaginação? E se eu te disser que isso não era um sonho? Bem, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Que a paz do nosso bom Deus esteja com todos os irmãos. A pastora Regiane Maciel acordou de repente, assustada, e ao seu lado estava ele, Deus. Mas antes que ela pudesse entender o que estava acontecendo naquele momento, uma visão aterrorizante se abriu diante dos seus olhos. Ela via águas furiosas engolindo casas, pessoas vagando como se estivessem hipnotizadas, alheias ao desastre que se desenrolava ao seu redor. Ela tentava, irmãos, alertá-las, mas ninguém parecia ouvi-la. E agora eu te pergunto, o que você faria se estivesse diante de algo tão grandioso e assustador? Fique comigo até o final para entender essa revelação e, por favor, já deixa o seu like, porque esse vídeo vai mexer com você. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Meu Deus, são quase 4 horas da manhã. Eu vim aqui para um quartinho para não acordar meus filhos nem meu esposo para fazer esse vídeo aqui, porque eu tive um sonho muito real. Tentei dormir porque ainda de madrugada, mas eu não consegui. Confesso para vocês que essa noite eu tô num clamor da meia-noite até 1 hora da manhã. Mais ou menos 8 horas da noite me bateu um sono muito profundo. E eu falava assim pro meu esposo, eu nunca senti tanto sono na minha vida. E eu tô com muito sono. Ele dizia, mas minha filha, ainda é tão cedo, você não dorme esse horário. Você tem que fazer o clamor. E eu dizia para ele, mas o sono tá me dominando. Parecia assim que algo estava me anestesiando para mim ir no muito profundo, sabe? E eu aterrissei no sono, queridos. Irmãos, eu sonhei com muitas casas. Só que entre essas casas eu via muita água. Eu via muita água. E essa água ela ia aumentando. E aí eu começava a gritar para os vizinhos. Só que aqui não era onde eu moro. Porque onde eu moro não alaga. E eu gritava para as pessoas, saiam de dentro das suas casas. E eu via muita criança dentro dessa casa. Eu via as pessoas e disse, não, a gente vai pôr uma barreira aqui. As pessoas começavam a colocar aquela tipo perda-manca e aquele saco de estopo em um saco de nylon, e eles faziam tipo uma barreira. E eu dizia, gente, em nome de Jesus, saiam daí, porque vai morrer, vocês vão morrer todo mundo se vocês ficarem dentro dessas casas. E aquelas pessoas diziam assim, não, mas nós não vamos perder tudo. E eu via um homem que ele pegava assim, chegava perto de uma televisão e ele abraçava aquela televisão. E ele dizia assim, eu não vou perder minha televisão, que eu comprei muito caro. Eu dizia, pelo amor de Deus, não é tempo de brincar, não é tempo de se apegar às coisas materiais. Aí eu dizia para ele, saiam em nome de Jesus. Ele dizia assim, essa barreira não vai ceder. E eu olhava, meus olhos iam naquela barreira e eu via faltando coisa pouca. Gente, eu escutava uma voz que dizia assim, olha para trás. Quando eu olhava para trás, era a mesma coisa de quando eu vi aquela enchente que deu no Rio Grande do Sul. Irmãos, eu saí, eu dizia, eu tenho que avisar para o povo. Era muita água que ia tomar de conta de muitos lugares. E eu dizia, eu preciso avisar o povo para sair das suas casas. Eu preciso alertar as pessoas para largar suas casas, porque essa água vai vir muito forte.
Quando eu olhava assim para o quintal dessa casa, eu via uma água preta. Era assim como fosse aquele óleo preto, sabe? Eu não sei como é que se chama, aquele óleo de motor. É muito parecido com o óleo que o meu esposo ele troca o motor da moto, que ele coloca no motor. E aquela água, eu começava a fechar os meus olhos, eu começava a clamar a Deus, eu começava a orar. Aquela água, aquela voz dizia assim: se as pessoas pisarem nesta água, elas vão morrer. Se esta água invadir casas, essas pessoas não vão ter tempo nem de respirar, porque esta água está envenenada. Irmãos, era como se fosse um rio gigantesco. E aquele rio, ele se alargava e ele ficava... Gente, eu falo debaixo do sangue do meu Jesus Cristo. Eu falo para vocês que eu tive esse sonho e eu não sou mulher de estar com mentira. Eu preciso, isso aqui é um alerta de Deus muito grande. Aí eu dizia assim, meu Deus, eu preciso avisar as pessoas. E eu saía correndo e tinha umas casas que tinha uma mulher que ela estava deitada, ela dizia que era crente. Ela estava deitada no chão. E eu dizia assim, a senhora, da onde a senhora é? Ela dizia para mim, eu sou do Rio Grande do Sul. E eu dizia assim, a senhora não vai sair de dentro de casa? Ela dizia, meu Deus, nós vamos passar por mais uma luta, mas Deus é conosco, essa mulher dizia. E eu dizia assim, mas saia da sua casa, porque tem muita água chegando. Tem muita água chegando e ela está ficando preta. E essa mulher continuava deitada naquele chão e não se levantava para sair daquele canto. E aquela voz dizia assim, avisa o povo para sair das suas casas, avisa o povo. Porque eu avisei que depois do carnaval, muitos iam gemer, eu via muita água. Eu dizia assim, eu dizia no sonho, irmãos, e eu ligava a câmera do meu celular e eu começava a gravar numa live. E essa live dava muita gente. Eu dizia, eu tenho um aviso de Deus para a sua vida. Vocês podem me ouvir, vocês podem me ouvir. Se vocês puderem me ouvir, meu Deus, saiam das suas casas, porque está chovendo muito e tem muita água vindo. Irmãos, aquela barreira, meu Deus, aquela barreira rompia. E aquele mundo de água, eles me levando aquelas casas. Aquela água arrancava aquelas casas. Levava aquelas casas com crianças dentro. E eu dizia, meu Deus, eu avisei, eles não quiseram me ouvir. Eu avisei, Senhor. Eu avisei para as pessoas saírem das casas, eles não me ouviram. E eu voltava a gravar. Meu Deus, foi um sono profundo que eu tive essa noite, irmãos. Eu dormi cedo. Foi um sono muito profundo, muito profundo. E eu gritava naquela live, não é tempo de se apegar às coisas materiais. Não é tempo. Pega suas crianças, corram. Porque eu via para frente assim um limpo, que as pessoas tinham como sair das suas casas, largar tudo e correr. Gente, as pessoas estão se apegando muito a bem material. O que está por vir só o meu Jesus sabe. Mas eu vi da mesma forma aquele sonho que eu tive o primeiro vídeo que eu gravei contando para as pessoas. Eu não tinha nem conhecimento de rede social. Eu não tinha pessoas me seguindo, a não ser 20 pessoas. E eu estava na pia da minha casa lavando louça e eu escutei no meu coração a voz de Deus dizer, filha, conta o que tu viu. Fala o que tu viu. E eu vi muito parecido. Só que eu não consigo dizer para vocês se a visão que eu tive foi em Rio Grande do Sul. Mas aquela mulher que estava naquela casa de madeira,
Eram umas casas como elas tivessem sido construídas depois de algum desastre. E as pessoas estavam ali, sabe, tranquila. Aquela água, muita água, muita água. E na live eu dizia, gente, não vai ter como chamar bombeiro, não vai ter como ninguém ajudar, porque as pessoas estavam como se fosse dormindo. Eu gritava, eu avisava, e as pessoas diziam, não vou sair da minha casa, essa água vai baixar. Eu digo, não vai. E de repente a água já estava quase entrando dentro de casa. Quando eu vi que aquela barreira rompia e aquela água já estava levando casa, levando tudo, foi quando eu me acordei. Peguei o telefone, coloquei aqui e comecei a gravar. Queridos, eu vou dizer algo de Deus para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu, como serva de Deus cristã, eu sou há muitos anos, eu sempre coloquei Deus como prioridade na minha vida. Eu sempre falei e nunca deixei de falar que eu sou apaixonada por Jesus. Irmãos, eu quase não consigo parar de ver esse sonho. E o mais impactante é que naquela live dava muita gente, mas as pessoas me xingavam muito. As pessoas me chamavam de louca, diziam assim, sai daí, sua doida. Sai daí, para de assustar as pessoas, nós não vamos acreditar em ti, não. Quando eu escutava aquele barulho de água muito forte, aquela água já vinha com uma força muito grande, irmãos. Era uma força, irmãos, eu vou ser bem sincera, era como se fosse um dilúvio. Era como se fosse um tsunami, muita água, só que as águas elas não faziam ondas. Elas iam subindo, 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 e de repente elas ganhavam força e arrebentando tudo, ia levando tudo. Meu Deus, depois deste carnaval, digo mais uma vez, desçam em oração. Desça em oração, ore para Deus guardar a sua casa, guardar a sua família. Se tinha essa irmã que dizia que era do Rio Grande do Sul, e ela dizia assim, meu Deus, será que nós vamos passar por mais uma luta? Deixa eu falar algo de Deus para a vida de vocês. Eu não sei se era aí, mas eu já tive alguns sonhos revelativos que o Rio Grande do Sul passaria pela mesma situação. Eu vi que Porto Alegre também, todas aquelas regiões próximas do Rio Grande do Sul, eu já tive alguns sonhos revelativos que eles passavam pelaquela situação de novo. Mas esse sonho, eu não sei, era como se ele tomasse muitas cidades, assim como se quando fosse chegar naquele lugar, a água ela ia tomando conta de tudo. Irmãos, eu não conseguia ouvir grito de ninguém. A força da água vinha tão grande que saía levando aquelas casas, saía levando tudo. E eu só lembro que eu dizia, eu falei para sair de dentro de casa. Você pensa que é fácil ver o que a gente vê? Você pensa que é fácil você ser uma pessoa que busca Deus, uma pessoa que tem intimidade com Deus e ver pessoas sem caráter, tocar na sua unção, tocar no seu ministério? Não é fácil não, mas nós temos que se calar. Não posso debater com pessoas que não têm a mesma visão que eu tenho. Eu não posso estar debatendo com pessoas que usam da minha imagem para me xingar. E essa madrugada eu disse, Deus, o que é que vai ser do teu povo? Mas eu lembro que eu falava esta palavra, eu avisei que depois do carnaval o que viria era muito forte. Desçam na oração. Pegue seus filhos, pegue seu esposo, sua esposa, orem depois desse carnaval. Ore a Deus por misericórdia. Peça o socorro de Deus, peça a proteção de Deus para sua casa. Porque, meu Deus, eu vi como se fosse algo que viesse logo. E eu estou aqui mais uma vez, avisando que não foi fácil o que eu vi. Mas o que mais me impressiona era aquela água, ela era da cor de barro. Era como se fosse um rio.
E essa água vinha, ela ia enlarguecendo e ficando num volume muito alto. Só que eu via aquela água preta, muito preta, como se fosse um óleo. Aquele óleo queimado, aquele óleo preto. E eu dizia, gente, essa água vocês não podem pisar nela. Se essa água entrar dentro da casa de vocês, era como se aquela água fosse intoxicar. Se aquela água entrar dentro da casa das pessoas, aquela água era como se fosse um veneno. Irmãos, eu não posso mais falar nada, porque até aqui o Senhor me ordena falar. Se eu for falar algo, já vem de mim, eu não posso falar o que é de mim, eu tenho que falar o que eu vi. Eu não posso falar para você algo que Deus não me mostrou, que eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor trouxe um despertamento muito grande nesta madrugada. Eu entrei nessa live aqui, ia dar 4 horas da manhã. Eu quero dizer para vocês, hoje no sábado, irmãos, dia 1º de março de 2025, eu quero orar pela sua vida. Eu senti no meu coração de orar. Orem com a pastora Regiane Maciel. Se esse vídeo chegar na sua casa, não ignore, mas dobra o seu joelho e peça discernimento de Deus. Você que é cristão, você que tem temor a Deus, porque eu não estou mentindo de maneira nenhuma. E eu não sou mulher para isso. E eu preciso orar aqui em nome de Jesus. Poderoso Deus e eterno Pai que está nos céus. Nesta madrugada eu te peço misericórdia, Senhor, sobre a vida do teu povo. Eu peço, Senhor, meu Deus, tenha misericórdia. Guarda as nossas crianças, Senhor. Guarda o teu povo, meu Pai. Abre a visão, Senhor, das pessoas. Desperta que as pessoas fiquem com seus ouvidos atentos, Senhor, à tua voz. Oh, Senhor, a tua palavra diz, meu Pai, lá em 2 Crônicas 7,14, que se o teu povo chama pelo teu nome, se humilhar, orar, buscar a tua face, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Sabe o que é que Deus quer dizer nesta palavra? Que aqueles que se arrepender verdadeiramente, buscar o Senhor de todo o coração, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ouve o teu clamor, ouve a tua oração. E ele diz, eu retirarei toda palavra de maldição sobre esta terra, eu tirarei tudo de ruim sobre esta terra, mas se vocês se arrependerem e se converter de todos os seus maus caminhos, Senhor, visita o teu povo nessa madrugada. Tira toda incredulidade, Senhor. Tira aquilo, meu Senhor, que não faz parte do teu reino. Tira a cegueira espiritual das pessoas no mundo. Que as pessoas deixem se apegar à vaidade, Senhor. As coisas materiais se apeguem ao teu reino. Ah, Senhor, eu quero profetizar, Senhor, sobre estas vidas, sobre a minha vida, sobre a minha casa, Senhor. Os milagres que nós vamos viver. Eu quero profetizar, Senhor, cura. Eu quero profetizar libertação. Senhor, toca aí, Jesus. Coloca nas tuas mãos, Senhor, estas famílias. Senhor, a nação precisa de um socorro. O Brasil precisa despertar, Senhor, para orar. Oh, Senhor, tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia da minha casa, da minha família. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja alcançado pela mão do Senhor nessa madrugada. Seja alcançado pelas misericórdias de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos os lares, as famílias, o nosso Brasil, a nossa nação. Amém. Irmãos, ouça esse vídeo e desça na oração. Porque eu sei que se eu não conseguir fazer o clamor da meia-noite, é porque eu precisava deitar para poder preparar minha mente, o meu corpo, para receber algo do céu. Irmãos, era como se eu tivesse arrebatada quase 8 horas da noite. E eu só levantei quando eu despertei desse sonho. Meu Deus, é muito forte.
Que Deus abençoe meus irmãos. Fiquem todos da paz do Senhor Jesus. Acorde, igreja do Senhor. Busque ao Senhor enquanto você pode achar. Brincaram demais com Jesus e ainda estão brincando. Pessoas estão usando o nome de Deus em vão. Quantos joios estão crescendo do lado do trigo, enganando as pessoas, enganando muitos, dizendo que são servos de Deus, mas estão atacando o irmão, estão humilhando o irmão, estão ferindo o coração dos irmãos com palavras. Vocês não estão machucando o seu próximo, vocês estão machucando o próprio Espírito Santo de Deus. É tempo de amar, é tempo de pedir perdão, é tempo de se abraçar, é tempo de falar palavras bonitas hoje, porque o que está por vir, só misericórdia de Deus para nos proteger. Meu Deus, que Deus abençoe todos em nome de Jesus. A visão que a pastora Regiane Maciel presenciou foi um alerta? Foi realmente um aviso divino? Ou algo ainda mais profundo que não estamos conseguindo compreender? Independente da sua resposta, uma coisa é certa, irmãos. Existem coisas acontecendo ao nosso redor que muitos escolhem ignorar. E você, prestaria atenção ao chamado ou seguiria como se nada estivesse acontecendo? Comenta aqui embaixo o que você acha e, por favor, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser.